Boa noite. E aí, Dejaí, tudo bom, cara? E aí, Fábio Peloso, me chamou para fazer uma live às 16, eu nem olhei. Acontece. Eu sou Porque esse ignorado negócio aqui, de fazer live, cara, alguém precisa trabalhar, né? Eu tava trabalhando às 16. né? Como se eu não fizesse nada o dia inteiro. Mas tudo bem, tudo bem. Deixa Tá quieto. certo. E aí, Dejaí, tudo bem? O dia foi Tudo bem, produtivo? tudo excelente, tudo maravilhoso, dia produtivo, dia quente, Dia quente. resolvi um monte de coisa, certo? E vamos Amanhã, levando, né? amanhã meio-dia ou às 11? Ô, Fabião, pode ser às 11, né? Beleza. Amanhã tem sessão dupla, né? Sessão dupla amanhã. Amanhã Sessão é dia de dupla. tomar porrada com o terapeuta e de trabalhar os pensamentos com neurofeedback, né? Primeiro você toma uma porrada, né? Rebenta, depois o neuro vai lá e conserta tudo. Aí a gente vai lá, almoça, faz um carinho, né? Né? Faz um carinho na oralidade, né? Que é o nosso Na tema de hoje. oralidade. Que é o nosso tema de hoje, exatamente. Nosso tema de hoje é oralidade. Oralidade, pelo que eu lembro do que eu estudei, começa ali logo depois do nascimento, né? Isso. Vamos lá, a idade aí, a fase oral, a idade do trauma, a instalação do trauma é a partir do nascimento até o primeiro ano de vida, né? E Mais ou menos nessa fase. qual é Oi? o, qual é o trauma, Dejaí? Ah, não, olha, não exatamente o trauma, né? Trauma é o modo de dizer, é a fixação, é onde se implantou essa necessidade. Mas Aham. o trauma sim, basicamente o trauma é o abandono, né? Oral é o eterno abandonado, ele se sentiu abandonado. E veja, gente, isso não é absolutamente a verdade. Às vezes não, factualmente não ocorreu, mas sentimentalmente para aquela criança, ela pode ter tido essa percepção, né? É, Então, quando a gente ele, lida com isso, né? Como a criança não raciocina, como a criança não simboliza, não põe valores, ela trabalha só com os sentimentos, né? quando ele Certo? fala, né, do trauma do abandono e que isso não aconteceu, vale lembrar, né, que a criança nasce, se ela não tiver alimento, se ela não tiver cuidado, se ela não tiver um mínimo disso, ela não sobrevive, né? Claro, Então, né? abandonada, né, ela não foi, né? Verdade, né? Às vezes, ô Fábio, né? Assim, a gente tem o paciente no consultório, às vezes ele vem poliqueixoso, né? Ele traz bastante reclamações, né? E uma das reflexões que a gente faz é o seguinte: olha, você tem a impressão de não ter sido cuidado. Contudo, veja bem, você tem todos os dedos da mão, você tem todos os dedos do pé, né? Você sabe ir no banheiro, você sabe tomar banho, você tem higiene, né? Quer dizer, algum cuidado teve, né? Certo? Não, e alguém te... Veja, tem gente que fala, não, porque eu fui abandonado, me largaram lá na casa, né? Me deram lá no orfanato. Eu fui abandonado. Tá, ok, alguém te colocou lá, mas alguém também te cuidou. Alguém deu um mínimo de carinho, um mínimo de conforto, um mínimo de alimento, senão você não teria sobrevivido de jeito nenhum. Então, Claro. abandonado, não. É que essa traumatologia que você está colocando, Fábio, é uma traumatologia que ela é real. A criança Nossa, ele deu uma travada aqui, vou até dar um print. Voltou. voltou. Então, a criança que efetivamente foi abandonada, ela não realiza o abandono no momento do abandono, ela realiza numa idade posterior. Isso é uma coisa que você tem que levar em consideração. Veja, fazendo aqui um parêntese no assunto, quantas e quantas pessoas percebem que foram abusadas só numa idade avançada? Nunca na idade que realmente foram. Por quê? Naquele momento,
não tinha o pensamento para aquilo, não tinha a colocação daqueles valores, né? Então, as coisas são realizadas depois. Mas é claro, a gente não pode tirar da pessoa que foi abandonada num orfanato, não, efetivamente ela realiza um abandono e efetivamente ela foi abandonada. Existem atenuantes? Claro que existem atenuantes, né? Agora, posso te falar uma coisa, a gente com oral não fala desse tipo de abandono. Porque, em geral, as pessoas que foram realmente colocadas no sistema de adoção, que foram para um orfanato, ou que são filhos adotivos, eles lidam com outras questões de fixação. Fixações de outras fases, não dessa. Veja, não é uma regra, não é uma lei que está assinada pelo Congresso, né? Mas, em geral, os adotados, as crianças de sistema, elas lidam geralmente com a questão de controle, com a analidade. Né? Analidade, tá. Então isso é um outro perfil que a gente vai falar nas próximas lives. Não vamos nem entrar nesse caminho. A gente fala do abandono aqui, do oral, é o abandono... É uma sensação, né? É uma sensação que nem a teve. sensação, é a perda de conexão com a mãe. Tá. Então, vem daí esse abandono que a gente fala do oral. O abandono do oral, na verdade, é a perda de conexão com a mãe. Por diversos motivos, né? Pode ser pela morte, pode ser por doença, pode ser pela própria interpretação da criança, né? Da criança, né? Pode ser por, uma mãe que passou por um momento de uma depressão pós-parto, e depois isso daí se reverteu completamente do ponto de vista de lida diária. Mas naquele momento a criança sentiu essa perda de conexão. Então é esse abandono que a gente fala do oral, né? Não é o abandono propriamente dito. Né? Sim. Ô, Fábio, me fala uma coisa, tá entrando muito barulho aí na live? Olha, eu escutei uns carros passando aí, mas tá tranquilo. Não tá incomodando? Senão eu fecho a varanda aqui, porque deixei um pouco aberto, porque tá um calorzinho aqui. Tá calor, né? Tá bem quente. Mas é interessante você falar desse tipo de abandono, né? Pode ser só putz, não dá para te pegar do berço agora que eu preciso ir no banheiro, né? A verdade é que não é por um evento desse que você vai, né, fixar uma fase, mas, enfim, né, uma sucessão desses eventos, a criança pode realmente... Agora, se veja, na hora de um evento desse, que é um simples evento, mas acontece um trauma, por exemplo, qual trauma? Um barulho muito grande e a criança assusta e ela perde essa conexão, isso pode, né, catalisar um pouquinho essa sensação, né? Mas aí, é claro, teve um trauma junto com isso, né? Certo? E o que a gente vê? Bom, quando a pessoa se torna adulto e ela está fixada nessa fase, a gente enxerga o corpo dela de uma maneira diferente, né? Então, eu costumo falar, não sei se você lembra daquele... É que você não é tão novo assim, né? Você não lembra daquele filme Caça-Fantasma, né? Que tem o monstro do marshmallow ali, que é o bonequinho da Michelin, né? Isso. Eu costumo falar que o oralzão mesmo, ele é bem parecido com um bebê grande, né? Então ele tem a gordura dele é mais mole, ele tem a gordura espalhada no corpo todo, e eu brinco nos cursos, eu falo que se você virar um oral desse de cabeça para baixo, né? Pegar ele pelos pés e inverter ele, né? Você pegou ele aqui pelo pé e inverteu, a barriga mata ele asfixiado, porque a gordura é tão mole que é uma pelanca que vem para cima, né? Então, a gente consegue entender de pessoas que ficaram fixadas nessa fase, olhando para o corpo delas e entendendo isso. É um grande colchão d'água. Você aperta num ponto e ele vai até o fim, né? Passa pelo corpo. E ondulatória, né? Tem. Uma grande característica que a gente pode pôr assim do povo que tem uma
que está dentro dessa caracterologia do oral é que, assim, claro, né, quando você tem aí, lá dentro do oral mesmo, para ele chegar a ter esse corpo tipo Michelin, esse corpo aí que é meio colchão d'água, ele tem que ser um oral com uma certa verve, né? Porque assim, o oral propriamente dito, aí a forma física do oral clássico, né? Do oral didático, é o oral é o oral que ele tem uma cabeça grande e uma boca grande, né? Porque ele leva toda a energia para a cabeça e leva toda a energia para a boca. Porque, é claro, esse oral, que uma das características dele vai ser a carência também, falando do modo didático, né? Vai ser a carência, então ele tem que pensar muito e ele tem que falar muito, porque ele é um chorão por natureza. Ele é um pidoncho por natureza, né? Agora, você pode ter muitos orais que eles não vão ter esse aspecto do Michelin, porque eles colocam a compulsão deles em outra categoria e não na categoria alimentar, né? Que é a, né? Ou, dependendo da carência, é claro, ele vai o quê? Somatizar e sintomatizar acumulando coisas no corpo, né? Então vai lá, ele acumula gordura, que é para ficar quentinho, que é para ficar fofinho, que é para ter uma carapaça, né? Para ter um escudo protetor dele, que é para ele se sentir abraçado, né? Porque vamos lá, o oral, ele é o nosso típico carente, né? E ele tem algumas características, mas didaticamente, do ponto de vista de energia, a gente diria que ele joga toda o que está caracterizado dentro dessa fase, ele joga toda a energia para a boca e para o cérebro, né? Para a cabeça, certo? Agora, o resto do corpo vai depender de todas essas verves aí que vão aparecendo, né? Tem aquela coisa do contato físico, né? Do encostar, enfim, né? Foi o que você falou, tem vários recortes, né? Vários porque recortes. você tem oral aí que ele tem características, assim, do ponto de vista energético, são pessoas que têm o peito frio, as extremidades frias, uma fraqueza nas pernas, né? Porque, é claro, a energia está para outra coisa, a energia está para estabilizar, está para ficar ancorado, ele quer colinho, ele quer ficar lá agarradinho, ele é o grudentão, ele é o que gruda, né? E toda a energia cerebral dele está voltada para pedir para ele, não para olhar para o outro, né? Para trazer sensações para ele, né? Para trazer sensações para ele. É como se ele tivesse um buraco ali, e esse buraco tem que ser preenchido, que é justamente com essa carência. Veja bem, a perda dessa conexão, a perda desse... Não é exatamente um vínculo, é a conexão mesmo. Deixa nele um espaço vazio. Então esse espaço vazio tem que ser preenchido, né? E aí, Fábio, que aparecem as compulsões, né? Porque aí tem uns que vão preencher esse vazio com alimento, outros vão preencher esse vazio com o jogo, com o sexo, com o trabalho, enfim, né? Aí aparecem as compulsões. Mas de uma forma geral, aí as drogas, né? O cigarro, a bebida, enfim, essas compulsões, elas aparecem também todas para suprir uma carência, para ocupar um espaço que aquele espaço lá ficou sobrando, né? Exatamente. É como se você perdesse a conexão do Bluetooth, né? O telefone não liga com fone de ouvido. Que nas massagens, tudo, eu tenho encontrado pessoas, né, que têm... Elas chegam a ter o peito, né, ele poderia ser um pouco mais juntinho, eles têm o peito um pouco mais separado, e é como se fosse um buraco no meio. Um buraco mesmo, né? No externo, peito. No plexo solar. Isso, exatamente. Tem um buraco no externo. A musculatura não chega a ser uma musculatura dura, né? Tem bastante flacidez no meio, né? Entre os músculos ali. Parece que eles são fofinhos, né?
para atrair mais carinho. Então, porque você tem o que é mais fofinho e o que não é fofinho, mas ele tá mais magro, mas não é um magro com músculo visível, né? Não é aquela Com carne dura, não tem definição. Não tem definição, exato. Não tem definição. É claro, porque também é uma característica do oral não saber o que deseja. Exato. Né? Então falta definição para ele. Né? Ele sabe que tem uma carência, tem um buraco, ele precisa da atenção de todos, mas se você perguntar o que é que você quer para ser feliz, ele fala, não sei. Né? Ele não sabe o que deseja, não sabe o que desejar. Né? Também é uma característica. Certo? Perfeito. Perguntaram aqui se a gordura só acumula na barriga e braços é oral. Eu entendo, Rosa, que o oral é aquele que tem a gordura acumulada no corpo inteiro, né? E a não definição muscular, ela não é definida no corpo inteiro também, tá? Claro que a gente passa por todas as fases e a gente é a mistura de tudo isso, né? É que, como até o Dejair falou na aula passada, não sei se foi na aula passada ou se foi na aula de quarta-feira, ou que porra de aula que eu fiz com você, mas que é aula pra cacete, né? É a fase de fixação, tá, Rosa? Então, ele se fixou naquela fase, então faltou um resto de desenvolvimento aí. Né? Mas, de uma forma geral, se aquela gordura que está localizada num lugar ou outro, ela for resultado de uma pessoa que tem compulsão alimentar, também estamos falando de um oral compulsivo, né? De uma compulsividade que vem de moralidade. Porque, na verdade, gente, quem tem compulsões a alimento, que come demais, acaba engordando, ou vai lá, faz uma dieta, emagrece e depois engorda de novo, esse é o típico oral, que é aquele que vai para a mesa não só para se nutrir e para matar a fome. Ele vai também matar outras fomes, né? Outras necessidades de prazer, né? De carinho, né? Porque, veja, quando a pessoa, quando a gente come, a gente também tem um prazer, né? É uma satisfação, você se satisfaz, né? E, às vezes, a pessoa ultrapassa o limite do satisfazer a necessidade orgânica de alimento do corpo. Então, aí, essa gordura pode pegar nos lugares típicos mesmo, né? Certo? Quer dizer, também essa gordura que entra lá, não tem Waze, né? Não tem GPS, essa gordura. A gordura que entra na boca, ela vai para onde o corpo sintomatizar ela, né? Porque senão era legal, vou comer uma coisa agora aqui que me dá gordura no glúteo. Então, o povo que tem bundinha mais murchinha, né, comia esse tipo de gordura. Mas, infelizmente, não tem esse tipo ainda, né? Não tem. Vai para onde o cérebro da pessoa mandar. Vai para onde ela representar, né? Agora, se ela é uma pessoa daquelas que gosta de empurrar as coisas dela com a barriga, sabe? Deixar vai para a barriga. Depois, né? Aí vai para a barriga. Aí não tem jeito, né? Olha, se a pessoa é aquela lá que dá de ombro, que dá de costas para tudo, é aí, né, que ela vai engordar, né? Debaixo da axila, no lado de trás, né? Em cima do pescoço, aqui, certo? Então, gente, a gente está entrando aqui falando já um pouquinho até da somatização do sintoma, né? A sintomatologia somatizada no corpo, né? Isso não é só do oral, tem outras sintomatologias também. Mas quando se trata de gorduras, é do oral. A Savitri perguntou que pessoas que são magras, mas têm acúmulo nas costas e deixam o corpo quadrado, aí é outro perfil. É, né? Outro perfil. É outro perfil. Aguarde nos próximos capítulos. Mas aí já deixa de ser o oral, né, para virar um outro perfil aí que, enfim, está nas costas, né, Dejair? Está nas costas, né? Que mais tem gente que tem também, ô Fábio, assim, a ideia que tem que carregar o mundo nas costas, né?
Então, às vezes, ela precisa de um colchãozinho nas costas para o mundo não pesar, não machucar, né? Porque pesar, o mundo sempre pesa nas costas, né? Então, a gente tem que estar ligado aí nessa somatização. Para não machucar, para proteger, né? Enfim. Mas voltando para o oral, né? Ele tem as sensações de abandono, ele vai ser uma pessoa que vai tentar preencher esse vazio a vida toda, né? Ou enquanto ele estiver dentro dessa coisa toda, né? Ele não é uma pessoa que gosta de ficar sozinha normalmente, né? Porque ele precisa do contato, ele precisa da atenção, né? Pode acontecer dele ter uma voz um pouco mais... Não é estridente, mas é uma voz um pouco mais alta, né? Porque ele precisa exatamente fase oral, a fase do chorar. Então, sabe aquela pessoa que, quando fala, ela abre a boca aqui, você escuta 3 quarteirões de distância, né? Também tem a ver com é oral, né? Tá na voz, tá ali, né? Olha, a gente pode, assim, também ressaltar aí umas coisas, o Fábio. O oral, ele usa muito a cabeça, mas ele pensa pouco, mas sente muito. Não, então, a sensação, né? E ele tem um sentir extremamente intenso, né? E o jeito que ele age sempre na espreita, na espera de que alguém vai pegar ali no colo como se pega um bebê, né? Ele está sempre querendo um colinho, né? Ele gosta muito de chegar perto, né? Mas ele chega perto para ser notado, né? Não para enxergar, certo? E ele tem sempre um apelo, e o apelo dele é sempre naquele sentido assim, fala, 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 mas no fundo você vai entender que ele fala, ó, você precisa cuidar de mim, eu estou precisando de cuidado, eu estou precisando que alguém olhe para mim, eu preciso que você fale comigo. E aí, o que não é uma vantagem, tá? Porque eu sou um pouco contra quando você tem alguma interpretação assim de egóica, né, de personalidade, que fala, não, o cara oral, ele tem isso, mas ele é bom para trabalhar com comunicação. Cara, tô fora. Eu preferia ser mudo, mas não ter, certo? Né? Então não é uma compensação. Contudo, a gente sempre busca um trabalho onde a gente se sente bem, né? E como o oral precisa falar muito para ter atenção, realmente, ele às vezes está envolvido com coisas de... Travou de novo. Não, na verdade, ele é carinho. Acho que foi ele. Certo? Volta. Fala de novo porque você travou. Então, eu tô falando assim que o cara, ele é comunicativo, fala bastante, ele trabalha com comunicação, mas no fundo ele fala bastante porque ele quer ser ouvido, porque ele quer ser né, acolhido, porque ele é oral. É uma necessidade de sobrevivência, né? É como se fosse uma defesa do organismo, né? Ele aprende a falar... Não, Fábio, não é como, é o mecanismo de defesa atuando, né? E outra, eles também têm uma profissão que é muito legal, por quê? Porque eles acabam transmitindo o cuidado que eles querem a recíproca, que é a culinária. Os orais se dão muito bem na culinária, são grandes maridos gourmets, são grandes mães que cozinham para a família inteira, né? E é assim, se você não comer o meu macarrão, entendeu? É uma desfeita, né? Não comer o macarrão da sogra, certo? Então precisamos estar atentos, né? E assim, se você for para casa de alguém, esse alguém for gordinho, pode ter certeza que ele vai te tratar super bem, ele vai te acolher de um jeito que ninguém te acolheu, né? Como é que o Paulo falou outro dia? Pô, o abraço desse cara é um dos melhores abraços que eu já recebi. Né? Por quê? Porque eu tenho na memória assim, algumas pessoas que são bem largas, assim, que quando vem te abraçar, sabe, aquelas que te puxam assim, né? Puxa e bota tua cabeça assim, que até afunda, né? É muito legal e gostoso, né? O abraço aquele abraço gostoso, né? Aquele abraço
Fofinho. Isso, quente, né? São os abraços de urso, exatamente. É, Aí, tem algumas perguntas aqui, como conviver de maneira funcional com alguém com esse traço? olha, gente, é difícil dar uma resposta dessa, né? Porque quando a gente fala de um perfil aqui, a gente está batendo uma foto desse perfil, né? E falando uma série de características. Mas veja, ok, depende o que é esse como conviver, né? Se meu vizinho aqui no apartamento for oral, bom, eu vou conviver com ele falando bom dia e boa tarde, porque eu não tenho envolvimento com ele. Agora, se o oral em questão é teu marido, ou é a tua esposa, ou é a namorada ou o namorado, bom, o convívio tem que ser um pouco diferente, né? Assim, a gente tem que entender isso de uma forma diferente. Eu acho que não existe isso de como conviver com ele, porque quando Não você tem entra regra, nesse, né? você entra nesse recorte, é assim, você não pode manipular a relação, você não pode ceder para a relação, né? Então, assim, tudo tem limite, tudo tem lógica, né? Tudo tem bom senso, né? Tudo tem convivência, tem comunhão. Então, aí nós já não estamos falando do perfil, estamos falando de relacionamento. Então, a pegada é outra, né? Quando você se relaciona com alguém, é claro que existe uma questão de você também ceder, de você doar, ter uma generosidade também. Agora, existe uma questão. O oral, no relacionamento, ele gosta de relacionamentos simbióticos. Então, quem se relaciona com o oral precisa tomar cuidado para não cair nesse pedaço do relacionamento. Porque o relacionamento simbiótico é muito sufocante para o outro. E é extremamente frustrante para o próprio oral. Então, a ideia é que se tiver algum oral aí na parada, faça terapia, entenda a sua oralidade, ressignifique todo esse sentimento, porque o mecanismo de defesa do oral ele foi estabelecido porque a criança entendeu que daquele jeito ela estaria se protegendo, ela estaria protegendo o amor dela, né? Só que quando a gente cresce adulto, alguns mecanismos de defesa já não fazem mais sentido, né? Então, o relacionamento tem que ser um relacionamento todos, hein, gente? Qualquer relacionamento tem que ser sincero e o meu direito acaba quando começa o direito do outro e vice-versa, né? Não dá Então, para ficar. é difícil responder essa pergunta. Não dá para ser um adulto que vai chorar no meio da rua porque o farol fechou, né? Não dá para ser um adulto que vai chorar porque, pô, não dá para comer sorvete agora, né? E olha, gente, quando a gente se relaciona com alguém de qualquer característica de personalidade, quando tem alguma coisa que aquela característica aparece, a gente não está se relacionando com o adulto. A gente está se relacionando com a criança interna do adulto. Né? Sim, Porque, sim. em teoria, o adulto não teria fixação nenhuma. O adulto que está resolvido, que está compreendido, ele vai saber entender todas as questões que circundam afetivamente a vida dele, né? E veja, quando a gente fala aqui de terapia e tudo mais, a gente fala do emocional, né? A gente fala da vida afetiva, a gente fala de como você busca amor e como você dá amor, né? Certo? Veja, ninguém sai de casa querendo bater carro, né? Ou querendo se machucar. Aí acontece, e você vê briga de trânsito, é porque os dois pivetes que estavam dirigindo o carro, né? Estão querendo ver quem é o melhor, estão querendo ver qual é o maioral ali no meio, né? Porque, porra, bater o carro, dois adultos, eles vão parar, vão conversar, um vai pegar o telefone do outro e vamos se resolver ali, ó, culpado fui eu, o culpado foi você, ou não teve culpado, cada um paga o teu, e tá tudo certo. Agora, quando vem a criança tomando conta, né, vai xingar, vai gritar, vai bater o pé, vai chamar a mãe, vai mostrar para todo mundo que eu tô aqui, né? Vou fazer minha pirracinha, né? Aí entra aquele pessoal que fala, a culpa é minha, eu ponho em quem eu quero, né? Certo? E daí para frente. Né? Agora, se você namora com um oral ou com uma oral e quiser fazer um agrado, fala assim para ele, nossa, tô louco de vontade de te abraçar.
Oh, Já vamos pedir ganhou. uma pizza? Vamos pedir uma pizza? É, já ganhou, né? Já ganhou, certo? Ah, cara, já Nossa, tô louco para ficar num cobertor assistindo uma série. Acabou, ganhou, né? Já ganhou. Ô, Dejair, Brincadeira, gente, brincadeira, não quero criar polêmica aqui. acabei de comprar uns vinhos, Dejair. Opa! Né? Tá precisando de um abraço, Fábio? Você vem para cá. Não vou, não. Gente, desconsidera essa última frase. Eu não vou. Eu não vou. Ai, cara, a gente se diverte, né? Mas que mais a gente pode falar da gente? Puxa, cara, eu preparei um roteiro aqui, um script lindo para falar, né? Mas a gente nunca fala de script, né, cara? A gente tem um monte de coisa anotada, mas sempre vai. Mas olha, uma coisa que é importante aí da caminhada do oral, né, é que o oral ele também tem um sofrimento psíquico, né? Ele tem um sofrimento emocional, né? Ele também tem as angústias, tem as carências, né? E até que isso se entenda, que isso só fez parte de como aquela criança aprendeu a se defender e a captar amor, né? Até que a pessoa entenda isso para poder ressignificar. Então existe sofrimento, né? Então o que acontece é que muitos dos relacionamentos do oral, como existe essa coisa da relação simbiótica, acaba acontecendo uma relação que fica determinada pela utilização e pela dependência. Então não é uma vibe legal, né? Se por um lado traz um alívio, por outro lado traz uma nova angústia, né? Certo? E esse oral, ele também, claro, né? Todo mundo, todos os perfis, né, demonstram amor, né? Todo perfil demonstra tristeza, demonstra alegria, demonstra raiva também, né? E o oral também tem uma parte que ele demonstra a raiva dele, né? Então, o oral, geralmente, ele extravasa a raiva dele imputando culpa, né? Eu não tô... Minha vida não tá boa porque você não deixou, porque você não me ajudou. Então, olha, é um recado bem legal para mandar para as pessoas, né? Nunca nada se trata do outro, gente. Tudo se trata da gente, né? Então, se você não fez alguma coisa, foi porque te foi conveniente esperar que o outro faça, né? Certo? Estão perguntando sobre nome de livro para estudar em cima disso. Gente, olha, outra hora a gente fala disso, né? Porque assim, eu tenho que falar dos perfis de característica reichiana. O análise, né, de caráter do Reich. E análise de caráter, eu tenho mais de 42 livros. Então, assim, vai ser difícil eu recomendar livro para vocês, né? Então, é assim, um livro bom, assim, entre numa escola de psicanálise, eu faço uma faculdade de psicologia e depois se especialize, porque é uma literatura técnica, né? E não tem como você ler uma literatura dessa e entender um recorte só da personalidade, porque ninguém é inteiro oral, ninguém é inteiro anal, ninguém é inteiro fálico. Então, veja, eu fico... livro que fala só sobre isso, né? Você tem lá do Reich, não tem, exatamente, não tem. Do caráter. Mas, porra, o Reich escreveu livro pra cacete. Não, né? Pensa bem, ó, existe um livro, tá? Se quiser ler, pode ler, chama Análise do Caráter do Wilhelm Reich, ok? Só que assim, os outros estudiosos que vieram depois dele escreveram mais de 25 livros para poder explicar o livro dele, né? Então, não é impossível, né? Porque assim, eu também não sou o cara mais inteligente do mundo, nem o Fábio, e a gente entende um pouquinho disso. Mas, é assim, não é só o livro que fala disso, né? Sim, nós não temos receita de bolo, gente. Né? Se fosse receita de bolo era mais fácil. Se você quer pegar teoria, quer estudar livro, beleza, mas se você não colocar isso em prática, não for para o consultório, fica... cara... Veja, isso só piora às vezes, porque, veja, gente, precisa entender uma coisa, ó.
informação não é formação. Então você pode ir lá e ler um monte de coisas e se informar. Você pode ler todos os livros de direito que existem. Você não é advogado por causa disso. Né? Você pode ler todos os livros de psicologia. Você não é psicólogo. Né? Pode ler todos os de medicina e não é médico. Porque precisa da formação. E você lê coisa desse tipo, às vezes, cria uma resistência em você ou em quem você acha que vai tratar, né? Então agora eu vou ler tudo de oral porque meu marido é oral, minha namorada é oral, e não é bem por aí. Então, eu não fico à vontade para recomendar leitura desse tipo. Dá um Google aí e vai à luta. Se der um Google, vai achar material pra caramba, mas aí é demais, o que você está falando. Muito. Você vai ter informação, mas não vai ter... Cara, a prática, né, Dejair? A prática, ela é outra história. Não, e não é exatamente, né, Fábio, a prática. Esse assunto que eu estou pondo aqui não é para preservação de mercado. É que não adianta. Você pode ir lá decorar o que é um oral, só serve para essa leitura, porque tem todas as outras coisas, né? Exatamente. Tem todos os outros traumas, tem todas as outras patologias. Então você tem que estudar todas para poder entender, né? Porque senão... Né? E você falando disso, Dejair, né? Então imagina, tem alguns cursos aí no mercado que falam, né, dos traços nesse sentido e falam, olha, a receita de bolo para você resolver é pegar, você achou isso, você achou a dor do negócio, então você faz isso e a pessoa está curada. Curou. Né? Não, é assim, né, Fábio? A gente que atende em consultório, eu assim, não tem uma pessoa que entra no consultório, senta na minha frente e já não vem com um diagnóstico. Eu falo, ótimo, que bom, obrigado por ter me ajudado. Quer dizer, quem diagnosticou, eu pergunto. Não, eu li no Google. Não, diagnóstico não é assim, né? Certo? Tem um monte de gente que entra no consultório e fala, Jair, eu tô deprimido. Não, você vai lá ver, o cara tá com falta de vitamina B6. Entendeu? Ele não tá deprimido, né? Ele tá tomando pouco sol. É outra história, entendeu? Então não é assim, né? Não dá, gente. Vamos lá, vamos passar para frente. Não, e é por isso que a gente não para de estudar, né? Exatamente, por isso que a gente não para de estudar, né? Agora, vamos lá, Fábio, deixa eu falar um pouco aí, já que a gente está falando da sintomatologia, vou falar um pouco do soma, né? Que é como se expressa no corpo essa questão da característica oral no ponto de vista de patologia sintomática, né? Que é aquele sintoma que a pessoa tem para ir buscar ajuda, né? Certo? Problemas do sistema digestivo alto, né? Garganta, amígdala, laringe, faringe, esôfago, estômago, duodeno, intestino, síndrome de intestino irritável, doença de Crohn, problemas de hemorroida, todo o trato alimentar são indicativos de oralidade, né? Também as questões... Olha que interessante, você está falando de tudo isso, são indicativos de oralidade, por conta também do conjunto de esfíncter, né? Também. Bom, muito embora os esfíncteres estejam ligados com a analidade, mas nós não estamos falando da função deles. A gente está falando aonde eles estão, né? Que está no trato alimentar. Que é o trato digestório, E uma parte, né, o oral tem que digerir as coisas. Uma parte disso é a compulsão alimentar. Então, envolve ali. Mas também, Fábio, o oral, ele é muito ansioso, por vezes depressivo. Não, e veja, você está falando disso, já me vê aquelas pessoas que têm refluxo, né? Então, ela come. Claro. Cara, eu estava ouvindo um amigo meu falando outro dia, né, que, porra, eu comi tanto, mas tanto que eu tive que dormir sentado. Eu não entendi isso, né, do dormir sentado. Aí ele me explicou, é tanta comida que você tem o esfíncter aqui em cima do estômago, como é que é o nome ali? O hiato? Hiato. O hiato, né?
E aí, cara, não funciona mais, né? Então você comeu tanto que aquilo está vindo para cima, porque não cabe. E aí eu preciso sentar e eu vou dormir sentado, porque se eu deitar, comprime as coisas lá dentro, vem tudo para cima. Vem para cima. E tem uma outra questão também, né? A oralidade, ela traz muito assim, né? A asma, doenças do sistema respiratório alto, né? As bronquites. E a gente tem que lembrar uma coisa, que os brônquios, o pulmão, ele é meio externo, né? Ele está Não é ligado com a interno. atmosfera. Então a gente tem que entender que lá dentro é pele. Então isso é alergia. As alergias também são para chamar a atenção, né? Também estão dentro das oralidades. Então, olha quanta coisa a gente. Olha quanta dica o nosso corpo dá, somatizando, né? Sintomatizando no corpo as questões de oralidade. E aí você pensa no seguinte, né? Como é que você faz para o outro te dar atenção e te dar carinho? Você pode ficar doente, né? Sim, Se fazer de coitado, e aí o outro vem para cuidar de você. é, claro, né? Faz sentido? Faz, né? Faz sentido, claro que faz sentido, né? Você está sempre buscando a atenção do outro, né? Certo? Cara, é a carência, né? Como é que a carência não flui? Agora, podemos falar um pouquinho assim também de uma característica muito importante do oral, principalmente nos relacionamentos afetivos. O oral, ele é um camarada que ele diz que ama, mas a ideia dele de dizer que ama é porque ele quer ouvir o eu também te amo, né? Então, assim, puxa, estamos pintando um quadro negro aqui do oral, né? Não é que o oral é incapaz de amar, não é isso. Mas a gente está falando aqui na dinâmica da troca de afeto, né? Não, Como ele é ele ama e ele é sincero no amor, ama, mas mas ele precisa, ele né? Porque veja, isso é uma característica de quase todos os humanos. Não basta a gente ter o valor interno, a gente quer se reconhecer no olhar do outro, né? Então não adianta, se nunca ninguém falar que você é bonito, não adianta ser bonito, você não vai saber se reconhecer como bonito. A gente se reconhece ao olhar do outro, né? Certo? Então, aos olhos dos outros, a gente também se constitui, né? E o oral, por essa questão de carência, ele pega um pouco mais forte nisso, né? Mas ele acaba tendo, no fim, aquela sensação de que ele nunca sabe o que deseja, né? Porque porque não tem fim isso. porque também veja, ele ama, ele fala que ele ama, mas o vazio não está suprido, né? Não está suprido. Não está suprido. É muito louco, porque e aí que tá, né? O mais interessante é você encontrar o buraco, o peito separado, né? E o vazio exatamente no meio do Vazio peito, simbolizado ali, né? né? É muito O louco. vazio simbolizado. Então, Fábio, vamos aproveitar só para dar uma fechadinha aqui. Vamos falar um pouco da sexualidade do oral, né? Ah, Então, o oral. Oi. a sexualidade oral é aquele que, né, quer o prazer acima de qualquer coisa, Mas né? veja, querer o prazer acima de qualquer coisa, bom, um genital também pode querer, né? Um fálico também, certo? Um anal, mais ainda, né? Porque o anal precisa de altas doses de prazer para poder comemorar o controle, né? Uhum. Nós vamos falar do rígido mais para frente, né? Que é mais, né? Mas olha, o oral, sim, ele sempre quer mais e quer mais, mas esse querer mais dele, ele deseja sempre trazer esse mais pela via do aumentar a intimidade. Porque em aumentando a intimidade, pode existir uma simbiose muito maior. Tá. Né? Então ele se apoia no aumentar a intimidade para aumentar a simbiose. Porque aí é como se tivesse mais ganchinhos para ele se pendurar e Ele, tirar ele suga, suga, suga e não devolve, né? A e não ideia devolve, exatamente. Dá e não devolve, né?
ele usa o sexo para preencher um vazio. E esse vazio que ele quer preencher com o sexo desvia o sexo da função do sexo mesmo, né? Então ele precisa daquele sexo, mas ele não está ali se relacionando sexualmente por aquele prazer, mas é porque ele precisa suprir uma carência que ele mesmo não tem conhecimento dela. E aí ele não consegue nem suprir a carência dele e nem a carência do outro, né? Porque... Não, é que do outro ele nem enxerga, né? Naquele momento ele precisa ser acolhido, ele quer ser acolhido, né? Certo? Cara, que louco. Veja, também tem uma outra característica do oral, principalmente nessa hora da sexualidade, né? Fala bastante. Precisa falar demais, né? Ou trabalha com a boca, né? Fala bastante, né? Fala bastante porque precisa tá envolvido com tudo, porque precisa sentir intensamente e precisa captar isso, né? Bom, é mais ou menos isso daí, né? E olha, o oral é o grude, hein? É o grude. Se tiver um grude aí, é oral. Tem um negócio também, né, Dejaí? Você aumenta a quantidade de pele que você tem no corpo, né? Exatamente por necessidade de contato. De contato, claro. A tua área de pele, né, é muito maior. Exatamente. Por quê? Porque você quer ficar grudado, você quer ficar preso. Porque é no contato que você acredita. Veja, olha que louco. Você acredita que o contato vai suprir aquela falta que nunca é suprida. Então... E por que é um grude, Fábio? Exatamente por esse motivo. Porque como ele objeta ter mais sensação para poder suprir mais, ele gruda porque ele se apossa também da pele do outro. Também da área do outro. Então ele utiliza toda ela para ser revertido para ele. Cris, a Cris falou que ele quer ouvir. Não, ele não quer ouvir, ele só quer falar. Ele só quer falar. Ele é aquele cara que quando começa a falar, parece uma metralhadora, né? E aí a outra pessoa quer opinar, ele passa por cima, e a metralhadora vai blá, 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 e não para. Não para. São momentos de verborragia, né? Verborragia. Verborragia. Agora, olha, gente, é importante a gente, né? Fizemos aqui um quadro muito tenebroso do oral, né? Mas, gente, isso são questões emocionais, inconscientes, e elas vão aparecendo, né? No conviver com a pessoa, né? Então, veja, é claro que tudo isso é meio didático, certo? Por isso que eu falo, só você ler isso e saber tudo isso não ajuda muito, né? Porque tem que estar numa dinâmica, tem que ter a clínica aplicada, tem que ter a dinâmica da vida da pessoa para entender. Porque, às vezes, um oral, ele pode se tornar uma pessoa extremamente atenciosa. E, puxa, ter uma pessoa atenciosa do lado é uma coisa muito legal, né? Então, veja, a questão aqui, nós não estamos falando de ser certo ou errado, de ser doença ou não doença. A gente está falando da carência que essa pessoa tem, né? A gente tem que objetivar ela, não nós que estamos do lado dela. Porque quem está do lado de um carente e não gosta, só vira as costas e vai embora, e tudo bem. Quem fica com o bagulho na mão é o carente, né? Então a gente está falando dessa característica de personalidade, né? Não estamos falando de uma doença, ok? Sim. Vamos deixar bem suave o negócio, né? E aí até falaram aqui, né? Então quer dizer que 2 orais funcionariam como se fossem alma gêmea, né? Olha, tô achando que não vai dar, né? Depende. Só se os dois se juntassem para pegar um terceiro, né? Daria uma homenagem legal. Alguém precisa suprir a carência. E se você tem 2 carentes... Né? 2 carentes. Fica difícil, porque aí os dois estão naquela do eu preciso que você faça para mim. Não, mas eu preciso que você faça para mim. Não, mas vai você primeiro. Não, vou eu primeiro. Deixa que eu deixo, né? Aí, gente, vira cachorro de 2 donos, né? Ou seja, o cachorro morre, né? A relação também, né? Certo?
vai dar WO e desistência dos dois lados. Não, pior que é isso, né? É aquele do deixa que eu deixo, né? Deixa que eu deixo. Certo. É louco. Que mais? Bom, os medos dele estão mais ligados a ficar sozinho e não conseguir suprir a carência, né? Exatamente. Né? Que mais, Dejair? Puxa, acho que a gente falou bastante, né, do oral. Né? Eu acho que, veja, uma dificuldade que ele tem, né? Exatamente de tomar decisões. Sim. De tomar decisões e ir para cima. Porque ele quer ser suprido e como alguém que, como você disse no começo, ele não sabe direito aquilo que ele quer, qualquer coisa serve. Mas também não serve, porque se não tiver do gosto dele, ele vai chorar, ele vai reclamar, né? Ele vai comunicar que aquilo não está legal. Enfim. O que mais, É isso. É isso. Acho que a gente falou bastante do oral, né? Bom, temos 8 minutos, Dejair. Olha, falando pra cacete mesmo. Olha, puxa vida, né? Falamos bastante. Tem mais alguma pergunta aí? Oral nunca fica sozinho, o Savitri. Se ele ficar sozinho, para ele é a morte. Né? Imagina, Agora, o oral é um grude, ele tem que estar sempre grudado com alguém. É o céu para ele estar grudado com alguém. Se ele te chamar para comer uma macarronada, você vai ver que é uma puta macarronada, porque tem que estar super temperado. Se ele te chamar para um churrasco, é um puta churrasco, porque não tem como... não tem... É a questão do abuso. É o abuso em questão de... Não pode faltar nada, né, Dejair? Então tem que ter em abundância isso, esse é o termo. As coisas têm que estar em abundância, porque senão... Intenso, tem que ser intenso. Tem que ser intenso, senão vai falar que está faltando. E deixa eu mandar um recado aqui para Rafa. Olha, se a pizza for de 4 queijos, pode me chamar que eu vou, tá? Olha lá, ela está colocando pizza. 4 queijos, hein? Borda queimada. Rapaz, a Rafa é lá de Curitiba, né? Eu fui com a Patrícia lá para Curitiba e ela foi levar a gente direto numa pizzaria. Ô, pizzinha boa, viu? Olha só. Por isso que ela está aí jogando a pizza na nossa cara. Né? Foi um barato. Gente, eu acho que é isso. A gente fica por aqui hoje. Né, Dejair? Quer comentar alguma coisa? Não, quero agradecer aí o pessoal que está aí com a gente. Eu estou vendo aqui 37 pessoas agora. Tá bom, legal. Achei legal. Pode mandar pergunta, não precisa acabar por aqui, não. Pode pôr pergunta para a gente aí. Eu tenho uma preferência, gente. Põe pergunta para mim no WhatsApp que eu respondo quase na hora, né? Porque é difícil eu entrar no Instagram para ficar olhando e tudo mais. Qual é o teu WhatsApp? E para quem me segue aí no Instagram, amanhã eu vou soltar mais uma receita aí de uma sopa feita com kefir aí, bem refrescante para esse verãozão que está chegando agora. Tá bom? Pelo jeito vai vir quente, né, Dejair? Porque olha, o dia foi quente. Hein? Vai vir quente, Vai vir quente. Vai vir quente. E como aqui a gente não é espanhol, não tem gazpacho, nem salmorejo, então tem uma sopa aí de pepino bem fresquinha aí com kefir. Amanhã eu ponho a receita aí na vida. Essa é a parte oral do Dejair falando mais Essa é a minha parte oral. Não, estou contribuindo com a nutrição dos orais. É isso aí. Né? Já que vai comer, vamos comer uma coisa boa. Semana que vem a gente fala do psicopata? Não sei, Fábio, do psicopata. Bom, podemos falar de qualquer um deles, mas vamos lá. Acho que é psicopata, né? E vamos deixar para quinta-feira mesmo, que a gente pensou em fazer isso no meio da semana à tarde, a gente não conseguiu. Né? Não, quinta tá legal, quinta tá bom. Quinta-noite, né? Então, gente, semana que vem a gente está de volta, quinta-feira, mesmo horário, 9 horas da noite. Tá bom? Tá bom. Beijo no coração de todos, beijo nos oraizinhos que estão aí, sintam-se abraçados. É isso aí, gente. Até a semana. Boa semana para vocês. Tchau, tchau. Beijo.